Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Hoje Pode Podcast. Eu sou Nádia Figueiredo, sou a host 1, nos comandos técnicos, Jonato Figueiredo e Johnny Souza. Hoje, abrindo a série Direito e Cidadania, vamos conversar com a doutora Amanda Vilela, ela que tem transformado vidas de idosos e de trabalhadores rurais, ajudando a esta população a ter acesso aos direitos previdenciários. Aproveita, já fica por aqui, já nos segue nas nossas redes sociais, ative o sininho das notificações e vem com a gente, porque hoje pode e conectar a comunidade é o que nós fazemos. Olá, boa tarde, doutora Amanda. É uma satisfação em ter você aqui com a gente para essa conversa tão importante, não é? Direcionada a esse segmento da nossa população, falar de direito, falar sobre cidadania. Satisfação em ter você com a gente. Olá, boa tarde, Nádia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, um privilégio muito grande estar aqui participando desse podcast que tem grandemente desenvolvido a nossa sociedade da Mervalense. Quero agradecer a você e toda a sua equipe, em especial ao meu amigo Johnny, uma pessoa muito querida para mim. E, mais uma vez, é uma honra muito grande estar aqui presente com vocês. Maravilha. Doutora, esclarecer para o público que está em casa nos acompanhando os objetivos da nossa conversa, não é? Sim. Que é falar sobre os principais direitos previdenciários, a aposentadoria urbana, rural, a LOAS, o BPC, não é? E ajudar os segurados a entender o que eles podem requerer e a população que ainda não está em idade de aposentar já ficar ciente do que é necessário quando chegar o seu momento tão esperado de aposentadoria, que a gente sabe que é um sonho para muita gente, não é? Sim. E depois a gente vai falar, doutora, como esses trabalhadores, os idosos, as pessoas em situação de vulnerabilidade podem garantir os seus direitos, né? A senhora que é especialista nessa área, não é? Como fazer para administrar a burocracia, que a gente sabe que não é pequena, não é? Sim. Também falar sobre a defesa dos idosos com relação a golpes, a descontos indevidos, porque a gente sabe que existem, né, os abusos bancários, e mostrar o impacto social da advocacia previdenciária, não é? Destacar o seu papel como advogada na transformação de vidas, porque a gente sabe que num país com tanta desigualdade social, você ter uma renda certa para no final do mês você honrar os seus compromissos, garantir o seu medicamento, que a gente sabe que os idosos não é uma população de saúde mais fragilizada em função da idade e outros acometimentos, não é? Sim. E os desafios e recompensas da atuação nessa área. Tá? É sobre isso que a gente fala agora, não é? Esclarecer para o público de casa os objetivos dessa nossa conversa. Aí a gente começa falando da sua trajetória na advocacia, não é? Que te motivou a escolher a advocacia, como você resolveu se especializar em direito previdenciário bancário, doutora? Nádia, agora em junho eu faço 10 anos de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Uma década, né? Isso, já tem um tempinho. Mas o que muitas pessoas não sabem é que direito não foi a minha primeira escolha. Na verdade, passou-se muito tempo para que eu pudesse realmente me descobrir dentro do direito. Ainda na época da escola, eu passei no programa do PSIL para jornalismo na UFP. E ali eu cursei em torno de um período, e aí eu não me identifiquei com o curso, e aí eu desisti. Não se achou? Não me achei no curso. Olha só. Eu fiz ali aquelas disciplinas propedêuticas, porém eu não me encontrei no curso. Embora fosse ali aquelas disciplinas ali mesmo bem de iniciação, não era assim estritamente voltado ao jornalismo, mas eu não me identifiquei. Aí logo em seguida fui tentar letras português. Eu que sou filha de uma professora, sempre amei gramática. Ela sempre me exigiu muito isso, ela sempre dizia, você por ser filha de professora, você tem que ser a melhor. E eu sempre desenvolvi o amor à gramática. Fiz letras português na UESP, também não me identifiquei. Nossa! E aí foi quando minha mãe disse assim, filha, você precisa encontrar um curso para você. Você terminou o ensino médio, você tem que cursar um curso superior.
E aí foi quando a gente conversando, ela disse, olha, você gosta de humanas, você gosta de português, você gosta de história, gosta de geografia. Já fez jornalismo, não deu certo. Já fez letras, não deu certo. Aí eu disse, mãe, vamos tentar direito? E aí eu fiz o vestibular, passei, já nos primeiros meses eu me encantei pelo direito e aqui estou advogada já há 10 anos. Maravilha! E o que mais te chamou a atenção nesse ramo do direito que você desenvolve hoje, né? Direito previdenciário e bancário. O que mais te chamou a atenção? No início da advocacia, né, eu creio que assim como muitos outros advogados, nós somos generalistas. Nós saímos ali da faculdade, passamos na UAB, estamos ali com a carteira da UAB nas mãos, desempregados. Então, com aquele gigantesco ponto de interrogação. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aonde eu vou me especializar? Exatamente, porque assim, a nossa primeira cobrança, pelo menos para mim, era familiar. Eu preciso, né, depois de muitos anos os meus pais ali me bancando nos estudos, eu preciso agora dar uma satisfação para os meus pais, eu preciso seguir minha carreira. Então, ali nos meus primeiros meses da advocacia, eu passei a ser generalista. Eu pegava tudo, desde o criminal à família. E aí, no decorrer das minhas andanças, porque eu sempre fui aquela advogada que atendia em loco, né? Eu não tinha escritório, eu passei aí a atender os clientes. E de tanto ir de porta em porta, atendendo clientes nos fóruns, aí muitos idosos começaram a me procurar. E aí eu comecei a atuar no direito previdenciário, meio que uma coisa assim, não tão fincada, não me sentia muito segura, até porque eu não tinha especialização em direito previdenciário. Só que as coisas foram acontecendo de tal maneira que teve um momento que eu tive a necessidade de me especializar em direito previdenciário. E me apaixonei pela disciplina, me apaixonei pelo curso, pela pós-graduação, me apaixonei pela prática, porque o atendimento previdenciário, particularmente, eu sou enlouquecida, eu sou amante do direito previdenciário, e aí eu passei a atender com mais assiduidade idosos, comecei a pegar muitos casos, comecei a ir para a zona rural, e foi aí onde eu realmente me encantei e disse, é aqui que eu quero trabalhar. Maravilha. Você falou aí da sua clientela, que é composta por idosos e trabalhadores rurais. Como é que é essa conexão? Como é que você consegue se conectar com esse público? Com muita simplicidade. E é tão interessante que, de tanto atendê-los, a gente acaba utilizando aquela mesma linguagem coloquial que eles. E por muitas vezes eu estou ali fazendo o atendimento deles e saio, não, esbarra aí, esbarra, peraí, calma aí, aquela linguagem que a gente utiliza até por eles serem pessoas simples, né? Isso. É importante, Amanda, você está colocando essa situação, porque assim, a gente, falando no meu caso, que sou professora, a gente sempre tem aquela coisa de falar a linguagem do aluno, não é? Porque os alunos, assim como essa clientela da zona rural, são pessoas muito simples, que não tiveram o acesso que a gente teve, não é? À educação em nível superior, muitos não conseguiram, ficaram pelo caminho por uma razão ou por outra, e aí realmente não tem sentido, não é? Utilizar o jargão da advocacia, o juridiquês, exatamente, não é? Com o senhorzinho lá da roça, que não teve a oportunidade de estudar. Isso é muito interessante e muito importante, porque a gente vê algumas práticas de alguns advogados utilizarem bastante o juridiquês e o cliente realmente eles não compreendem. Não compreendem essa linguagem. Eles não compreendem. E eu sempre tenho esse cuidado de uma maneira bem suave de realmente sentar com esses idosos e explicar de uma maneira mais simples e natural o processo, o procedimento, até na hora de instruí-los na audiência. Eu sempre procuro deixá-los à vontade, até mesmo no ambiente da audiência, para que eles possam ali, com toda a sua simplicidade, demonstrar e comprovar a sua atividade rural. O que é bem desafiador. Muito. Porque muito. É um ambiente de muita tensão. Sim. Não é? Às vezes vem perguntas capciosas para o qual aquele trabalhador rural não está preparado. Né? É bem complicado. Doutora, com relação aos direitos previdenciários básicos, muitas pessoas não conhecem os seus direitos, não têm acesso a esse volume de informações que não é pequeno, não é? Quais são os benefícios mais comuns
que um segurado pode ter direito, né? Além da aposentadoria, quais os outros benefícios que podem ser solicitados? O perfil do público, se você pudesse discorrer sobre isso. Nádia, primeiramente é necessário que o ouvinte saiba que o que são os direitos básicos, né? Direitos básicos são todos aqueles direitos inerentes para a proteção social dos trabalhadores e de seus familiares em situações de risco, como, por exemplo, uma invalidez, a idade muito avançada ou até mesmo o falecimento. Né? E dentre os grandes direitos que tem, dentre os benefícios existentes, nós temos assim o mais comum, que é a aposentadoria rural urbana, nós temos o salário maternidade, nós temos o auxílio doença, o auxílio acidente, nós temos o auxílio reclusão, que é um benefício muito importante, que é destinado à família dos presos. Nós temos o BPC, que não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial, popularmente chamado de LOAS, mas que hoje, na minha visão de atuação, é um dos benefícios mais comuns que nós encontramos. Maravilha. Como é que o trabalhador pode saber se tem direito a esse benefício específico? Qual o procedimento? No caso, o BPC idoso que você fala, ou de todos os direitos? Esse conjunto de benefícios que você trouxe agora. Pronto. O INSS ele tem uma plataforma chamada Meu INSS. Nessa plataforma lá fala todos os direitos, todos os deveres que o INSS tem perante o segurado. No entanto, nós sabemos que muitos deles não têm acesso a essa plataforma. E eu vejo que tem muitas instituições que têm buscado esse amplo acesso. Sim. Mas o mais comum é através do portal Meu INSS, que é onde o INSS fala de forma categórica, discrimina todos os benefícios que o aposentado, que o segurado tem direito. Que o segurado tem direito. Exatamente. Doutora, as regras para a aposentadoria rural e a aposentadoria urbana, quais são as principais diferenças, o que demora mais, não é? O que é mais complexo, o que é mais simples? Olha, as regras são totalmente diferentes. Primeiro que a aposentadoria urbana é o benefício concedido ao trabalhador que trabalha em empresas privadas ou que contribui de forma facultativa ao INSS. Ou seja, o pessoal, né, os trabalhadores urbanos do regime de CLT. Exatamente. Ou trabalhadores informais que contribuem para a Previdência. Exatamente, de forma facultativa. E os trabalhadores urbanos são chamados segurados especiais, são aqueles que não contribuem diretamente para a Previdência, mas que, com a idade de 55 mulheres e 60 homens, eles têm direito a um benefício previdenciário mensal. Mesmo sem nunca ter contribuído. Exatamente, mesmo sem nunca ter contribuído. E quais são os caminhos para conseguir um benefício como esse? Bom, ambos é necessário ter a idade mínima, ter os requisitos, porque cada benefício possui um requisito específico, e ele é solicitado através do portal do INSS ou através do 135 da Previdência. E os documentos que o trabalhador rural precisa apresentar para comprovar o tempo de trabalho e também a atividade. Como é que é esse processo, não é, que esse caminho que o trabalhador rural percorre para conseguir a sua aposentadoria? Bom, esse é um caminho muito árduo. E longo, né? Longo. E é isso que gera muitos benefícios negados perante o INSS. Infelizmente, devido à baixa instrução, né, desses trabalhadores rurais, eles não detêm de muitas informações e ao longo de sua vida campesina, eles acabam não construindo provas. E é necessário a construção dessas provas, porque embora eles não contribuam para a Previdência, não haja contribuição mensal, mas é necessário perante o INSS comprovar a atividade rurícola. Essa comprovação ela se dá através de documentos. Quais seriam esses? Documentos públicos, como, por exemplo, uma certidão de casamento, constando a sua profissão como lavrador, o título de eleitor, a certidão eleitoral, constando a profissão de lavrador, os documentos mais importantes,
o documento da terra, porque o trabalhador rural ele produz, então ele tem que produzir em uma terra. Precisa da documentação dessa terra. Existem programas do governo federal que eles devem se inscreverem para que eles possam ali serem beneficiados por algumas circunstâncias, como, por exemplo, o PRONAF, a entrega de sementes no município. Então, todos esses documentos, eles comprovam a atividade rural e são necessários no momento da concessão do benefício. Entendo. Então, assim, durante toda a sua vida, aquele trabalhador rural, aquela trabalhadora rural, ele precisa, não é, buscar cadastro em todos os órgãos. Exatamente. Não é, que tenham afinidade, que trabalhem com o campo, para que ele futuramente possa requerer, junto a esses órgãos, aquele registro. Exatamente, exatamente. O que muitos trabalhadores fazem, né, eu creio que até uma forma de cultura, é somente se afiliar no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Mas, infelizmente, essa não é uma prova máxima. Não é uma prova máxima. Até porque eles não são obrigados a se filiarem no sindicato, está previsto na Constituição. Então, não necessariamente serem filiados ao sindicato vai ali almejar a concessão de uma aposentadoria rural. É necessário outros documentos para poder comprovar o trabalho na lavoura. É interessante, porque assim, quando a gente fala Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais, subentende que é um órgão que agrega, que congrega toda essa população do campo. Então, o testemunho do sindicato não seria suficiente para a comprovação, é isso que você está colocando? Embora seja muito importante, obviamente, é uma prova de grande peso, mas não somente ela é necessário para a concessão da aposentadoria. Eu tenho muitos clientes que são filiados ao sindicato e tiveram ali suas aposentadorias negadas. Gente, então você encontra essas dificuldades para a comprovação, né? Sim, diariamente. Tá. Em relação ao prazo de requerer essa aposentadoria rural, quando é que ela pode ser feita, qual é a idade? Pronto, 55 mulher e 60 homens. E ela pode ser requerida pelo portal do INSS, o meu INSS, ou através do 135 da Previdência. Maravilha. Doutora, falando de BPC-LOAS, é um benefício muito procurado, né? Sim. Quem pode ter direito a eles e qual é a diferença entre a aposentadoria e esse BPC? Excelente pergunta, Nádia. É uma das perguntas que eu vejo que mais causa enganos entre alguns cidadãos brasileiros. Por exemplo, o benefício previdenciário ele é um benefício que é concedido ao trabalhador que é inscrito na Previdência Social. Ele precisa, ao longo de sua vida profissional, contribuir para o INSS. Consequentemente, ele terá direito a um benefício previdenciário. Já o benefício assistencial não é necessário a contribuição prévia para que seja ali concedido um benefício assistencial. Existem outros requisitos para serem concedidos, outros requisitos que são bem diferentes do benefício previdenciário. No caso, uma vulnerabilidade econômica? Exatamente, e é o maior requisito, é a vulnerabilidade econômica. Tem também a questão da renda per capita do grupo familiar, que não pode exceder a 1/4 do salário mínimo. Então, são requisitos super diferentes do benefício previdenciário. Então, para o benefício, para a população que está em casa entender, o BPC faz jus ao BPC aquele trabalhador, aquela trabalhadora que contribuiu. O benefício previdenciário é para aquele trabalhador que contribuiu. Perfeito. O benefício assistencial, que é o LOAS, é para aquele trabalhador que não contribui para a Previdência Social. Mas que tem uma vulnerabilidade econômica. Exatamente. Perfeito. E que está ali incapacitado para o trabalho, como, por exemplo, através de uma deficiência. E também nós temos o BPC idoso, que quando o idoso faz 65 anos de idade, se ele se enquadrar nesse requisito de vulnerabilidade, ele vai ter o direito ao benefício. Lembrando que o BPC não tem 13º e ele não é passível de pensão por morte. E vamos fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo para falar sobre o nosso parceiro, o Estúdio Glam. Você mais bonita. O Estúdio Glam é o nosso parceiro responsável pela nossa make e o nosso cabelo. Estúdio Glam, você mais bonita.
Como é que você tem ajudado essa população, idosos e pessoas com deficiências, né, por esse caminho tão árduo da burocracia para conseguir o benefício? Nádia, um dos maiores enfrentamentos das pessoas que buscam ali o BPC, infelizmente, é a questão da renda. Porque nós sabemos que, embora hoje, eu creio que mais da metade da população brasileira sobreviva a um salário mínimo, esse valor ele não é condizente a todos os gastos que você tem ali mensalmente. Com certeza não. E muitas vezes esse requisito da renda, ele é um objeto de muito combate no judiciário. Como, por exemplo, nós temos crianças autistas, que elas têm direito ao BPC deficiente, né? Uhum. E essas crianças, muitas vezes, possuem pais que trabalham de carteira assinada e que ganham um salário mínimo. Mas só aquele salário mínimo, ele não consegue suprir toda a necessidade. Claro, porque às vezes, no caso das crianças com autismo, não é? Sim. Tem os níveis, nível 1, nível 2, nível 3. E aí, cada nível desse requer um cuidado específico, né? Exatamente. Aí, por exemplo, a gente olhando para Demerval Lobão, embora muito próximo da capital, nós ainda não temos um centro de atendimento que abranja toda aquela necessidade que muitas vezes o pai precisa estar em Teresina, num tratamento com um profissional que ainda nós não temos, né? Sim. Então, assim, é despesa. É verdade. É despesa. Né? Às vezes é uma alimentação específica e o salário mínimo realmente não cobre. Não cobre. E essa é uma barreira muito grande que nós temos enfrentado. No escritório, nós sempre procuramos instruir os pais no tocante à documentação, que realmente é de extrema necessidade, principalmente a documentação da área médica, para a gente poder né? Os laudos médicos, para a gente poder realmente comprovar a deficiência daquela criança, ou daquele idoso, ou daquela determinada pessoa que está em situação de vulnerabilidade. Entendo. E sempre tentamos rebater no judiciário, porque sempre é negado no INSS, na via administrativa, a questão econômica, porque nós trazemos essa narrativa. Um salário mínimo não supre todas as necessidades. Imagine suprir necessidades de pessoas vulneráveis que estão ali fazendo um tratamento médico ou que possuem certa deficiência, como você falou, precisa de um amparo e esse amparo muitas vezes não é concedido na cidade que mora e é preciso se deslocar até outros locais. Isso. Então, para quem recebe um salário mínimo, é mínimo, como a própria palavra fala. A própria palavra já diz, né? Isso. Maravilha. Então, assim, a gente, te ouvindo falar, a gente percebe que, de fato, a burocracia previdenciária no nosso país é um grande desafio, não é? E que tem os pedidos que são negados injustamente, não é? Você já teve algum caso que precisou recorrer à justiça para garantir o direito dos seus clientes? Eu vou lhe falar a verdade. Hoje, no escritório, 80% dos casos são negados na via administrativa. Embora nós tenhamos todo o cuidado de instruir esse processo com muita técnica, porque não é somente fazer um requerimento no portal do INSS. Para poder fazer esse requerimento, nós despendemos muita técnica e nós conseguimos fazer um trabalho de excelência, mas mesmo assim, a grande maioria desses benefícios eles são negados na via administrativa, o que nos faz recorrer ao judiciário. Tem uma coisa aqui que me chama a atenção, é a questão do portal INSS. E aí a gente volta novamente para aquela fala do início, que nós estamos lidando com trabalhadores rurais, idosos com pouca escolaridade, não é? E se tem pouca escolaridade, com certeza não tem um manejo dessas plataformas digitais. E aí entra a doutora Amanda também dando esse suporte de entrar na plataforma, de ajudar a essa pessoa, porque a gente sabe Sim. que eles não têm, não é? Sim, sim. Não tem prática. É verdade. E a falta de técnica na hora do manuseio desse aplicativo tem gerado algumas improcedências, alguns indeferimentos. Nós sempre nos deparamos com essa situação. Mas no 135 da Previdência existe um canal de atendimento que o cidadão brasileiro ele pode ligar e requerer esse agendamento em uma das agências previdenciárias, né, das agências do INSS,
e lá é dada entrada no benefício. Isso quando o idoso ou quando o cidadão não procura o advogado. Ele vai lá e consegue acesso através do 135 da Previdência. Às vezes tem um familiar que mais esclarecido, que ajuda, sim. Não é? Embora a atuação do advogado não seja obrigatória na via administrativa, nós sempre temos ali a presença de alguns advogados que trabalham ali e eu sou uma defensora disso, porque eu vejo muitos casos que são julgados improcedentes, que têm benefícios ali indeferidos, pela falta de manuseio, pela falta de técnica. Muitas pessoas não sabem a diferença de um benefício para o outro e acaba ali protocolando o benefício errado, colocando o documento no local errado e isso gera o indeferimento do benefício. É por isso que eu, assim como muitos da minha classe, defendem a atuação do advogado na área administrativa. Perfeito. Doutora, quantos processos o seu escritório tem em andamento para idosos e para trabalhadores rurais? Olha, hoje nós contamos aqui em Demerval Lobão com em torno de 2.000 processos. Nossa, um número muito alto, né? 2.000 processos. 2.000 processos. Durante esses 10 anos, nós já temos atendido bastante pessoas, graças a Deus. Já temos conseguido muitos benefícios previdenciários. Hoje, em 2025, quantos processos estão em andamento no seu escritório? 2025. 2025, nós temos em torno de uns 1.800 processos. 1.800 processos. Taxa de êxito desses processos que você já finalizou? Bom, nem tudo são flores na advocacia, né? Nós gostaríamos ali de estar com todos os benefícios protocolados sendo deferidos, mas infelizmente essa não é a realidade. Mas nós temos ali 80% dos casos sendo concedidos. Até porque quando a gente faz ali aquela triagem, quando nós atendemos o nosso cliente, nós já conseguimos identificar aqueles procedimentos que são passíveis de êxito. A gente já consegue. E quando nós vemos assim que ainda não vai dar certo, nós temos todo o cuidado de instruí-los para que no futuro, um futuro próximo, isso dê certo. Maravilha. O caso mais desafiador que você já enfrentou e que conseguiu resolver com sucesso? Eu quero um caso desafiador que conseguiu ter sucesso e um outro caso que está em andamento em busca de resolução. Pronto. Eu tenho um recente, bem recente, que agora nesse final de semana eu sempre tenho cuidado de ir até o meu cliente para me poder falar sobre a sentença, seja ela procedente ou improcedente, eu sempre tenho esse cuidado. Na verdade, o que está em andamento foi de um recente no sábado que eu fui informar para o meu cliente que não deu certo a aposentadoria dele rural, tendo em vista que o juiz entendeu que ele era artesão. Ai, meu Deus. Conta para nós, doutora. No momento da audiência, ele, de uma forma bem simples, a pergunta foi bem maliciosa por parte do magistrado. Durante toda a audiência, ele conseguiu ali na fase de instrução demonstrar que era trabalhador rural. Na verdade, ele é trabalhador rural, toda a sua família, todo o grupo familiar é trabalhador rural, vem da lavoura, inclusive os irmãos têm os benefícios previdenciários de trabalhadores rurais concedidos. E aí a gente ali fazendo audiência com muita tranquilidade, aí o juiz soltou uma pergunta e perguntou a ele o que ele fazia nas horas vagas. Nossa, e bem capciosa. Bem capciosa. E ele respondeu que gostava de fazer jarros de barro. Gente do céu. E aí o juiz entendeu que ele era artesão, mas nós já estamos preparando ali o nosso recurso. Vamos demonstrar que todo o grupo familiar dele é trabalhador rural e o simples fato dele dizer que gosta de produzir um jarro não desqualifica a sua atividade exatamente, rural, né? Até porque essa atividade não é para venda. Ele não vende jarros, ele não vendia jarros, ele simplesmente gostava de produzir para si próprio. Um hobby. Um hobby, digamos que sim, um hobby. A gente sabe que essas pessoas mais humildes que moram nos interiores, eles fazem muitas atividades de produção. E por que não, dentre uma delas, produzir jarros? Isso não desqualifica a situação dele como trabalhador rural. Mas nós estamos elaborando o recurso e eu creio que nós vamos almejar a vitória. Vamos conseguir. E o outro que foi desafiador e que teve sucesso assim? Pronto, eu tive um processo muito desafiador.
Essa pessoa era uma senhora, né? Ela, por muitos anos, ela trabalhou em algumas empresas em São Paulo, no Rio de Janeiro. E ela teve, sim, o seu vínculo urbano. Naquela época, Contribuiu direitinho. Contribuiu direitinho. Certo que, antes disso, antes de ir para São Paulo, ela morava no interior e, juntamente com seus pais, ela vinha da lavoura, né? Então, ela teve, sim, a qualidade de segurado especial por um determinado tempo. E ela foi para São Paulo e lá ela teve algumas oportunidades, como, por exemplo, trabalhou na aeronáutica. Olha. E aí ela voltou. E quando ela volta, ela voltou para a roça. E nós tentamos ali buscar a aposentadoria dela. Foram 3 anos de muitos nãos, mas nós conseguimos ano passado o benefício dela. E hoje ela está aposentada. Mas então, olha só. Foi muito desafiador, mas deu certo. 3 anos. 3 anos. É a mãe do Johnny, daqui olha da produção. Olha só, Johnny. É a mãe do Johnny, nós muito persistentes, ela sempre muito triste. Amanda, meu benefício, eu disse, calma, nós vamos conseguir. Vamos conseguir. E conseguimos. Nossa amiga Sara de Souza. E conseguimos o benefício dela. Ai, que maravilha. Agora a gente fala, Amanda, do lado humano da profissão. Sim. Né? Mas antes a gente vai solicitar para a nossa técnica aqui o cafezinho. A galera aqui, além de técnica, também manda muito bem no café. Eita, quero provar esse café. Os nossos hosts aqui, o Johnny e o Jonato, estão aqui já postos para servir aqui um cafezinho para gente, uma água, para a gente esquentar esse papo, não é? Nessa Sim. tarde chuvosa. Que bênção essa chuva. Que bênção essa chuva, né? Então, o cafezinho já está sendo servido ali, a água já vem também. Falar do lado humano, não é? O lado mais importante. O lado mais importante. Você tem essa relação muito próxima com seus clientes, né? Especialmente idosos. Como é que é essa experiência, Amanda, para você? Maravilhosa. Você gosta disso? Eu né? amo. Maravilhosa. Eu me encontrei na advocacia. Eu sempre digo para as pessoas que estão ao meu redor, que convivem comigo, que eu não sei fazer outra coisa na minha vida senão advogar. Eles são carinhosos com a gente. Muito, né? muito, muito. Quando eu volto da zona rural, eu venho com meu carro lotado de farinha, coisa. azeite de coco, galinha, abóbora, feijão novo. Tudo, absolutamente tudo. E os piquis? Meu Deus, amo o piqui. Toda semana tem saco de piqui no escritório. O Johnny já tá perguntando aqui, e os piqui? Tem piqui? Toda semana tem saco de piqui no escritório. E as meninas que trabalham comigo, elas detestam piqui. Nossa. Eu recebo e já deixo ali no jardim de inverno, mas eu não deixo de receber meus piquis. Eu passo a semana toda armazenando. Eu disse lá para as meninas que eu tenho um piqui armazenado até para a safra do ano seguinte. A boa galinha caipira, essa não falta. Não, todo atendimento tem que ter a galinha. Boa. Caso mais emocionante, aquele caso que você pegou assim, que mexeu contigo, que te desafiou, que você disse assim, esse aqui eu só sossego quando eu conseguir, que mexeu com a tua emoção, porque a gente sabe, tem um lado muito racional, Sim. Não é, da advocacia, mas tem aquele lado que pega a gente assim, que a gente só solta quando diz conseguimos. E vê no olho daquele aposentado, recém-aposentado, aquele olhar de agradecimento. Como é que é isso, Amanda? Eu já tive vários casos, né, dos quais me deixou com esse sentimento de angústia. Por muitas vezes já fui dormir angustiada, disse, meu Deus, o caso de fulano, como é que eu vou resolver? Então, assim, durante esses 10 anos de advocacia, nós poderíamos passar a tarde toda aqui que eu iria lhe falar sobre muitos casos dos quais já se passaram pelo escritório, que foram casos bem desafiadores, mas foram casos que a gente conseguiu. Mas eu tenho um que foi de um rapaz paraplégico. Foi muito desafiador conseguir o benefício dele, porque foi bem na pandemia. Nossa, você pensa num período difícil, né? Muito difícil, e ele estava precisando, diante de toda a circunstância médica dele, a circunstância social dele, então ele estava precisando daquele benefício. E nós tivemos ali a pandemia, que foi algo desafiador para todos nós, ceifou muitas vidas, e nós tivemos ali
todo o amaranhado, né, em torno das agências que estavam fechadas e fecha, abre. Então, muitos prazos eles não eram obedecidos legalmente, até mesmo pela inviabilidade em detrimento do isolamento. Então, foi algo bem desafiador, mas nós conseguimos. E aqui, quando consegue, que aquele agradecimento, aquele olhar que dirige para você, acho que deve ser muito emocionante. Nossa, é demais. É claro que a gente trabalha, nós precisamos ali receber os nossos honorários, é o nosso meio de vida, né? Mas é transformador. Quando a gente consegue ver a dignidade da pessoa humana, que é algo, é obrigação do Estado, é dever do Estado, mas nós sabemos que nem sempre acontece da forma como deve acontecer. E quando a gente consegue ver que aquele benefício vai fazer uma diferença muito grande, uma transformação muito grande na vida daquela pessoa. A qualidade de vida Exatamente. da pessoa, né? Isso não tem palavras para descrever a sensação de dever cumprido. Maravilha. Você acredita no direito previdenciário como ferramenta de justiça social? Sim, e como acredito. Além de ser uma ferramenta, é uma proteção social. Então, eu acredito veemente que o direito previdenciário ele transforma vidas, ele muda vidas. Muitas pessoas conseguem ali ter os seus direitos concedidos através do direito previdenciário, que é muito importante para a nossa sociedade. E você, como agente que busca isso, né, deve ser bem... Sim, diariamente nós nos deparamos com muitas situações e é algo recompensador quando a gente consegue realmente ver que o direito foi feito, que ele foi devidamente aplicado, que aquela pessoa está recebendo o direito dela, um direito que é garantido pela Constituição. Agora, Amanda, a gente fala sobre a defesa, né, dessa população, sobretudo idosos, contra descontos indevidos e abusos bancários. A gente abre uma mídia social e a gente... Todos os dias tem um caso, alguém reclamando, um idoso reclamando, uma pessoa com deficiência reclamando de que o banco fez um desconto indevido, não é? Como os idosos falam em sua linguagem popular, o banco está comendo meu dinheiro. O banco está comendo meu dinheiro. E aí, moça, é um tal de um cartão que ele não pediu. Sim. Né? Um cartão que ele não pediu, um seguro que ele não pediu. Uma tarifa que está sendo cobrada. Uma tarifa que está sendo cobrada que ele também não pediu, não é? Sim. Quais são os casos mais comuns que você enfrenta nessa área? Bom, Nádia, primeiramente é importante a gente esclarecer que esse ramo do direito ele é um ramo bastante atual, o direito bancário. Quando eu comecei a trabalhar dentro do direito previdenciário, que a gente começou a conseguir as aposentadorias, a gente sempre teve muito contato com esse cliente. Uhum. E aí, ao passo que os meses se passavam, eles começaram a nos procurar, dizendo, doutora, está tendo desconto tal no meu benefício. E aquilo foi passando a ser muito frequente. Eu atuo no direito bancário desde 2020. Tem pouco tempo, só tem 5 anos que a gente atua. Mas é possível ver o crescente número de idosos que vem sendo objeto de fraudes. Muitos idosos que estão tendo nos seus benefícios previdenciários descontos indevidos. O mais frequente, cartão de crédito. Cartões de créditos que não foram solicitados, não foram recebidos, não foram desbloqueados quando recebidos. Sequer usados estão sendo descontados todos os meses. Tarifas indevidas, seguros de vida, títulos de capitalização, cheque especial, ou seja, são tarifas que os idosos, uma pessoa idosa com pouca instrução, eles jamais solicitariam um serviço desse. No entanto, todos os meses aqueles descontos estão sendo efetuados nos benefícios previdenciários. Olha, a gente ouve casos da pessoa que dizia assim, olha, de um salário mínimo só chegou R$300, R$200. Gente, isso é muito sério. Isso é muito grave. Doutor. Eu tive um caso de um cliente, inclusive daqui de Damevalubão, o nome dele é Joaquim, é um cliente que é bastante assíduo no escritório, porque ele se tornou um amigo pra gente, né? Eu consegui a aposentadoria dele, e aí logo em seguida passou-se a ter descontos. E eu me recordo bem uma situação que em dezembro do ano passado, ele nos procurou. Disse, doutor, eu não recebi nada nesse mês. E quando ele me trouxe o extrato dele, de fato estava zerado.
empréstimos indevidos, empréstimos consignados, crédito pessoal solicitado do qual ele não solicitou e assim vai. Com relação às medidas, o que fazer diante de um cenário como esse que você acaba de nos descrever? Bom, importante. Primeiramente, procurar a instituição bancária para solicitar a retirada desse desconto. E, obviamente, pedir o ressarcimento das parcelas que foram descontadas sem a anuência do cliente. Demora muito? Um pouco. Essas De quanto? solicitações do banco demoram em torno de 40 a 60 dias. A gente solicita, na verdade, já solicitamos algumas vezes. Muitas vezes o próprio idoso solicita. Após solicitação, não sendo efetuado o desejado, aí a gente ingressa com essa ação no judiciário. Para ele ser reembolsado. Para ser cessado e reembolsado. Quando esse reembolso vem, ele vem com as correções? Exatamente. A lei diz que todo desconto indevido deve ser pago em dobro. É o que no direito nós chamamos de repetição do indébito. Esse idoso, ele é ressarcido dos danos materiais e, em muitos casos, é concedido uma indenização equivalente ao dano moral. Sim. Com relação a esses empréstimos consignados fraudulentos, não é? Como é que essas práticas ocorrem? Como evitar? Bom, muito importante essa pergunta. Eu sempre oriento os meus clientes em inúmeras situações, como por exemplo, os empréstimos consignados, eles são feitos no benefício do aposentado. Esses empréstimos, muitas vezes, são feitos por financeiras. É uma quadrilha que realmente pratica esse crime. Eu sempre digo aos meus clientes, não atendam ligações, não caiam em golpes. O INSS não liga para ninguém para dar nenhuma informação, porque muitos deles acham que estão falando com algum servidor do INSS. Minha gente do céu. Nós temos agora um golpe novo, que é através do contrato digital. As financeiras ligam, essa quadrilha organizada, ela liga para o idoso e aí faz uma chamada de vídeo para o idoso e informa ao idoso que está sendo feito ali a prova de vida, ou que há algum procedimento para que seja mantido o benefício dele. Se passando por um funcionário do INSS. Exatamente. Gente, mas são ousados. Né? Exatamente. E o idoso, em toda a sua simplicidade, a sua pouca instrução, inocência, acaba caindo nesse golpe. E aí a gente se depara com um contrato digital. Quando a gente ingressa com a ação pertinente, os bancos juntam esse contrato digital informando que o idoso tinha conhecimento de que se tratava de um empréstimo consignado. No entanto, o idoso não tinha conhecimento disso. Ele imaginava ser a prova de vida ou qualquer outro procedimento feito pelo INSS. Gente, nossa, complicado, né? Sim. Você já atuou, Amanda, num caso de recuperação de valores perdidos? Demorou bastante? Pode compartilhar para a gente um exemplo marcante de recuperação de valores? Sim. Nádia, hoje o nosso escritório, ele se divide entre direito previdenciário e direito bancário. Hoje nós temos muitos processos de direito bancário, nós temos em torno de uns 3.000 processos em todo o estado do Piauí. A nossa atuação não restringe somente Demerval Lobão. Nós temos muitos processos aqui no sul do estado. E na grande maioria dos casos, nós conseguimos reverter a situação, conseguimos comprovar que o idoso foi enganado, que ele foi ali objeto de fraude e a gente consegue receber os valores que foram descontados e uma indenização. Que conselho você daria para a sua clientela e para a população em geral, não é? Com relação a esses procedimentos fraudulentos? Ou seja, como se proteger disso? Como aquele filho que acompanha seu pai, sua mãe idosa, não é? Porque a gente sabe que a família precisa, sobretudo aqueles mais jovens que têm mais acesso, têm mais instrução, como um filho, a filha pode ajudar seu pai, a sua mãe a não cair nesse tipo de golpe. Em primeiro lugar, atenção. É sempre importante ser atencioso com a documentação, porque pela inocência dos idosos, eles acabam realmente deixando cair em alguns golpes, como por exemplo, entrega seu cartão para aquela pessoa do comércio que tem um ponto de atendimento para receber o seu benefício. Não faça isso.
Sempre fique atento a ligações. O INSS não faz ligação para nenhum segurado da Previdência. E, se necessário, faça um empréstimo em instituições bancárias que sejam sérias. Oficiais, né? Exatamente, que sejam oficiais, porque assim você vai estar diminuindo a questão das fraudes. Amanda, você tocou num ponto bem interessante. A gente sabe que existe esse tipo de prática em que a pessoa que é beneficiária ou aposentada ou, enfim, chega e entrega seu cartão, fica refém de um determinado comércio, Sim. a ponto de entregar o seu cartão para aquele dono daquele comércio e fica ali, naquela sujeição, né? Queria que você comentasse sobre isso, que é muito comum. É uma prática criminosa de alta periculosidade. O benefício previdenciário é um direito do cidadão, é um direito do idoso. Então, essa prática é uma prática delituosa, é uma prática criminosa. E o idoso ele não pode se sujeitar a essa situação. Eu sempre gosto de falar para os meus clientes, procure instituições bancárias sérias até no momento de você sacar o seu benefício. Eu sei que muitos deles vêm da zona rural e eles fazem essa prática de deixar os cartões justamente para poder dificultar toda essa locomoção, porque eles vêm do interior e aí passam horas ali na fila, mas eu sempre digo, não façam isso, sejam atentos com os seus cartões, não transmitam suas senhas, a sua senha só você quem deve Pessoal saber. intransferível. Exatamente. Se você tem um filho que é seu procurador, então peça para esse filho realmente ficar atento, não entregar cartão, não entregar senha e sempre ficar atento à questão de ligações. Doutora, você já presenciou alguma situação, já acompanhou algum caso em que a pessoa desconhecia completamente os seus direitos e ficou até surpresa ao descobrir que poderia receber um benefício, poderia se aposentar? Já teve casos assim? Sim, já. A gente se depara diariamente com situações dessa natureza. Infelizmente, nós sabemos que nosso país, nós temos aí uma desigualdade de informação muito grande. Então, andando aí por esses interiores, eu sempre costumo ver algumas pessoas, me deparar com algumas pessoas que não têm conhecimento dos seus direitos, e quando a gente começa a falar, explicar... eu tenho direito a isso. Exatamente. A gente sempre se depara com essa situação. Então, na sua opinião, o acesso à informação ainda é uma barreira? Nossa, né? Muito mesmo. É uma barreira muito grande, principalmente aqueles que moram em zonas rurais. Amanda, agora falando de dicas para os segurados, né? Aquela população formalizada, né, com carteira assinada. Alguns desses trabalhadores geralmente só procuram o advogado quando já está perto de se aposentar, né? Então, o que um trabalhador jovem pode fazer desde já para garantir a sua aposentadoria no tempo certo? Tanto a população de CLT, né, formalmente empregada, e aquela população que não é formal, né? Os microempreendedores, no caso. O que fazer para garantir esse futuro? Primeiramente, procurar um profissional que seja especializado na área. Isso faz toda a diferença. Você procurar um profissional que ele seja especializado te traz a oportunidade de não somente ter o benefício, mas de ter o melhor benefício previdenciário para você. Então, a primeira dica, procure um profissional que seja especializado na sua área. E, de fato, passe realmente a fazer um planejamento previdenciário, pois hoje isso é possível, tanto na área urbana quanto na rural. Eu tenho vários clientes que me procuram desde cedo. Doutora, eu tenho 45 anos, como é que eu faço? Sou trabalhadora rural, o que eu preciso? E a gente sempre instrui, olha, é esse caminho aqui, nós fazemos o planejamento previdenciário dele, indicamos qual é a melhor forma e da mesma forma com o trabalhador urbano. Ele sempre traz para a gente a situação ali pertinente dele e nós sempre buscamos o melhor caminho, fazendo um planejamento previdenciário. Com relação aos trabalhadores autônomos, os microempreendedores, como orientar? De que forma essa população pode se programar, se preparar para a sua futura aposentadoria? Fazendo as contribuições que são pertinentes, mantendo os vínculos, que isso é muito importante, e sempre estar atento aos requisitos para a concessão, que é a carência, que é a qualidade de segurado,
porque todos esses requisitos eles vão ser objetos de concessão da aposentadoria. Eu recebi algumas semanas atrás aqui o Juliano Williams, né, da Sala do Empreendedor, e nós tratamos sobre MEI, né, microempreendedores individuais, e ele colocou aqui para a gente que o processo é muito simples, né, para você se tornar um MEI, e falou também sobre a aposentadoria, o quanto isso é importante para a aposentadoria, porque aquela contribuição que vai sendo feita mensalmente, lá na frente você terá a oportunidade de se aposentar sem tanta burocracia, percorrendo um caminho menor. Exatamente. O Juliano vem desenvolvendo um trabalho muito bom aqui em Demerval-Lobão, e eu sempre observo que existem essas oficinas, né, de conhecimento, trazendo muitas informações aos microempreendedores, e é uma máxima, é excelente o trabalho que vem sendo desenvolvido. Inclusive, nós tivemos uma conversa recentemente sobre isso, e ele me sugeriu fazer alguns cursos, né, para capacitar esses microempreendedores, e a gente está aí buscando mais projetos para a população de Demerval-Lobão. Maravilha. Existe alguma mudança na legislação previdenciária que você gostaria de ver? Porque você citou para a gente aqui todos os percalços que você tem se deparado para ajudar pessoas, para transformar vidas. Então, assim, a gente percebe muita falha na legislação. Então, você, desse ramo, qual é a mudança que você gostaria de ver na legislação previdenciária para ajudar toda essa clientela, toda essa população economicamente fragilizada, né, com as suas vulnerabilidades econômicas? Que mudança você gostaria de ver e que você, se pudesse sugerir, que você sugeriria, não é? Eu vejo a questão da mudança na legislação unicamente no tocante à morosidade do judiciário. Eu vejo hoje que muitos benefícios eles são negados na via administrativa. E aí, quando a gente vai recorrer ao judiciário, nós temos ali vários benefícios previdenciários, vários processos que estão ali parados. Por mais que o advogado atue, por mais que haja ali por parte do advogado um diligenciamento, mas nós temos ali situações das quais nos deixa incapacitados para desempenhar o nosso trabalho, como, por exemplo, processos que estão ali aguardando em determinada vara a designação de uma audiência. Eu estou com um processo no escritório que fez aniversário de 2 anos. Nossa! E a vara nunca marcou uma audiência. Por mais que a gente vá na vara, a gente diligencie, mas infelizmente, nós temos esse grande impedimento. Então, a minha mudança não seria propriamente na legislação, e sim na questão da morosidade do judiciário. Nós temos muitos processos, tanto no direito bancário quanto no direito previdenciário, que estão ali aguardando o posicionamento do judiciário. E isso é frustrante. É frustrante para o cliente, é frustrante para o advogado, é frustrante para todo mundo. Amanda, a gente sabe que advogar para este público não é fácil, né? Em ramo nenhum do direito, né? Porque a gente sabe da legislação e que os tempos do judiciário não correspondem com o tempo do cliente. E olhando para as vulnerabilidades desse público em particular, não é? A gente vê assim que a necessidade, primeiramente, porque são economicamente vulneráveis. Não Sim. É? E aí você me relatou ainda há pouco a respeito da situação mesmo de morosidade. Né? Sim. De morosidade. Então, o que é bastante frustrante, né? Como eu disse, o tempo do judiciário é e que não corresponde à necessidade do cliente. E aí vem aquela pressão, né? Como é que você lida com essa pressão? Porque muitas vezes a própria, como eu diria, a própria mentalidade dessa clientela, não é? Eles têm uma certa dificuldade de compreender essa morosidade. Muitas vezes chegam no advogado, não, o que está acontecendo? O meu processo não anda. E assim, é como se o advogado tivesse o poder de acelerar as coisas. A responsabilização pelo não andamento. Pelo não andamento. Como é que é lidar com isso, com essa pressão? Bom, Nádia, lá no escritório trabalha eu e mais outras 4 pessoas. E nós temos, todo início do mês, nós temos um café da manhã.
Esse café da manhã, nós usamos ele não somente para a gente poder ir comer, lanchar, mas a gente sempre agradece a Deus pelos dias que se passaram, pelo mês que se findou e pelo início do outro. E eu tenho uma fala, e eu sempre digo isso em todos os nossos momentos, que quando um determinado cliente ele chega no escritório, que nós possamos ter empatia, que a gente possa ser solidário, que a gente possa ser paciente, porque não é somente mais um processo que entra no escritório, mas é a vida. Exatamente. Né? É a vida de uma pessoa. É o sonho de uma pessoa que está sendo depositada em nossas mãos. É claro que a nossa rotina é muito puxada. Eu sempre costumo dizer que eu estou advogada 24 horas por dia. Porque um determinado profissional, ele vai para casa, ele sai do trabalho, ele descansa e aí ele volta no dia seguinte. O advogado não. A gente chega em casa, tem cliente que liga 9 horas da noite. No início da manhã eu já recebo ligações. Primeiro café. Principalmente dos meus clientes da zona rural, porque eles são apressados e eles sempre chegam cedinho. Se a gente tem uma perícia marcada para 8 horas, eu já digo para a moça do escritório, você pode abrir o escritório 5 horas da manhã, porque ele vai estar lá. E realmente ele está lá. Pontual. Então, a gente sempre tem essa narrativa no escritório, de sempre ser paciente, ser acolhedor, realmente entender, compreender que não é somente um processo, é o sonho, é a vida da pessoa que está ali nas tuas mãos. Isso traz um peso muito grande para a gente, uma responsabilidade muito grande. E é claro, assim como toda profissão, a gente fica estressado, a gente fica zangado, mas a gente sempre procura realmente colocar os nossos pés onde eles devem estar, que é no campo da solidariedade, é atendendo bem, é procurando deixar aquele idoso, aquele trabalhador rural, aquele trabalhador urbano tranquilo e consciente de que nós tanto temos certeza do direito dele que nós estamos ali tentando o processo, tentando a procedência da ação. E é sempre muito tranquilo. Reforma da Previdência. Né? Quais as mudanças mais significativas que essa reforma trouxe e como isso afetou os segurados, principalmente essa população com quem você lida? Nossa, a reforma da Previdência, ela é um tema de muito calor. Por que eu digo isso? Porque, assim, hoje, infelizmente, o acesso à justiça, o acesso às informações, na verdade, é algo que vem sendo objeto de muitas improcedências. Lembra quando eu disse para você que uma dica que eu daria ao nosso ouvinte é procurar um profissional que fosse especializado para que pudesse ali conseguir o benefício previdenciário, e não somente o benefício previdenciário, mas o melhor benefício previdenciário. A reforma da Previdência ela é um objeto de muitos estudos. E é bem recente, nós temos agora aqui vários processos nossos que foram negados justamente porque no momento da via administrativa não foi protocolado da maneira que deveria ser, e nós temos enfrentado grandes desafios com a reforma da Previdência. Muitos, né? Muitos desafios. Até pelas próprias regras pertinentes. Porque, assim, embora o nosso público no escritório é um público voltado para os trabalhadores rurais, mas nós também temos trabalhadores urbanos. E esses trabalhadores urbanos é quem tem afetado bastante na hora da concessão do benefício. Qual o caso mais desafiador depois dessa reforma? O caso mais desafiador dessa reforma, se me foge a memória, mas é um caso de uma senhora que ela já tem o tempo da contribuição, mas ela ainda não tem a idade. Salvo engano, acho que o nome dela é Maria. Ela não mora aqui em Demerval-Lubão. A gente sabe, porque é muito difícil para esse trabalhador ele realmente entender isso, até porque nós já temos ali a figura do direito adquirido. Sim. E é isso que nós estamos lutando no caso dela em específico, que lá na reforma da Previdência, antes da reforma, ela já tinha esse direito adquirido. Por isso que é porque já tinha idade. Exatamente. Por isso que é muito importante a informação, porque a informação é que faz, é que transforma todo o procedimento. E está sendo bastante desafiador, ainda não conseguimos. Ainda está no judiciário. Ainda está tramitando, mas eu creio que dará certo. Amém. Vamos lutar para que dê certo, Amém. Né?
Doutora, para finalizar, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para quem deseja seguir na advocacia previdenciária e bancária? Olha, Nádia, eu não me refiro somente à advocacia da minha atuação, à previdenciária e bancária, mas eu vou ampliar, vou deixar mais amplo, vou deixar a todos os advogados iniciantes. É difícil, não é fácil, eu digo isso porque a minha trajetória não foi fácil, assim como muitos colegas também. Eu me recordo que meu primeiro escritório, ele foi em um cômodo da casa dos meus pais, que na verdade era o meu quarto. E nós abrimos ali a porta e fizemos ali um local de atendimento. E somente depois de 3 anos que eu consegui locar um ponto comercial. Que fica? Não, na época ficava ali nas proximidades do mercado. Depois disso, muitas coisas aconteceram e a gente ainda conseguiu ir para mais 3 pontos comerciais. Conforme a nossa clientela ia aumentando, nós estávamos ali evoluindo e trazendo um conforto melhor para o nosso cliente. Hoje você atende onde, doutor? Qual é o seu endereço? Hoje, graças a Deus, Deus me abençoou e depois de 10 anos de advocacia eu consegui comprar um imóvel e desse imóvel eu construí o meu escritório, que fica ali na rua Benedito Luiz de Moraes, por trás do posto de gasolina. É um escritório que, graças a Deus, atende às minhas demandas através de muita luta, de muito esforço. Eu consegui construir aquele prédio através de recursos próprios, vindos da advocacia. E essa rendeu frutos, né? Rendeu frutos. E essa é a minha mensagem para o advogado, principalmente para o jovem advogado, que assim como eu já fui jovem advogada, e eu sei das lutas, eu sei das mazelas, eu sei o quanto que é importante você ter um local de atendimento, o quanto que é importante você ter cursos ali que lhe profissionalize. E a minha dica, a minha mensagem para o advogado é não desistir. Ser perseverante. É ser perseverante, é ser aguerrido, é tratar o cliente com respeito, com dignidade, porque ele lhe procura querendo que o Estado lhe dê o que lhe é de direito. Então, nós, operadores de direito, nós somos esses objetos de transformação na vida das pessoas, nós somos instrumentos da lei. Então, nós precisamos colocar o direito daquele cliente à prova. E o meu conselho é esse, não desista, persevere, é difícil, mas dá certo. Muito bem. E existe alguém em especial a quem você gostaria de deixar uma mensagem? Nossa, são tantas pessoas, sabe, Nádia? Tantas pessoas que no decorrer da minha trajetória me ajudaram, a minha família, os meus pais, os meus irmãos, todas aquelas pessoas que estiveram comigo, mas dentro da minha profissão eu gostaria de agradecer primeiramente a minha sócia, a Ana Cláudia. É uma pessoa maravilhosa que já está comigo há muitos anos, uma mulher aguerrida, uma advogada batalhadora. Ao Dr. Antônio Carlos, que foi o advogado que me estendeu a mão quando eu terminei meu curso. Uma pessoa maravilhosa, eu tenho no meu coração o sentimento de gratidão por ele, porque ele me ajudou muito. A doutora Rosângela Brandim, que também sempre me ajudou, a doutora Adelina, a todos os meus colegas, as pessoas que trabalham comigo, que meu nome está lá na fachada, mas por trás existe uma equipe de excelência, uma equipe que me ajuda, os meninos, os nossos estagiários, os nossos funcionários. Então, a todos eles eu quero desejar meu muito obrigada. Maravilha. E nesse clima de agradecimentos, doutora, quero lhe agradecer em nome da Descartes Balaio Cultural Produções por aceitar o nosso convite. Muito obrigada. Foi uma conversa muito rica, muito esclarecedora. Creio que quem está em casa nos ouvindo, não é? A população de todas as idades, aposentados ou não, não é? Sim. Com certeza estão aqui bem informados, não é? De todos os processos, de todos os trâmites, das dificuldades, dos desafios, mas que a esperança sempre presente, né? A gente agradece por você ter aceito o nosso convite. Muito, muito obrigada. E nós finalizamos por aqui, agradecendo a você que ficou conosco aqui no Hoje Pode Podcast. Nos sigam nas nossas redes sociais e até breve. Te vejo no próximo episódio.